Bem, pessoal, continuando a nossa aula, falando um pouquinho agora sobre a entalpia de formação. A entalpia de padrão de formação molar de um composto é igual à variação de entalpia quando um mol do composto é formado a pressão constante de 1 atm, tá? E também numa temperatura constante, a partir dos elementos em suas formas estáveis nas mesmas condições. Então aqui como exemplo nós temos duas reações, né? Aqui a reação entre os átomos de prata com a molécula de cloro, e aí perceba que é apresentado os estados físicos e as condições, né? Porque nós estamos falando em entalpia padrão, né? Molar. Então nós temos lá no caso da prata, ele é sólido a 25 graus, e no caso do cloro ele é gás a 25 graus e 1 atm, né? Formando então a GCl, também sólido a 25 graus. A variação de entalpia aqui é igual a menos 127,1 kJ. Já no outro exemplo aqui nós temos que, no caso do nitrogênio reagindo com oxigênio, ambos na forma gasosa, né? Na pressão de 1 atm 25 graus, formando NO2 também gasoso nas mesmas condições. A variação de entalpia para esse sistema é de mais 33,2 kJ. Então nós podemos escrever que a entalpia padrão de formação molar vai ser igual a esses valores. Então eu tenho o ΔH de formação padrão do AgCl na forma de sólido é menos 127,1 kJ por mol, porque eu estou formando 1 mol aqui, né? Essa reação está me dando 1 mol. E a mesma coisa para o NO2, né? Então o ΔH de formação padrão no NO2 é igual a mais 33,2. Perceba que na primeira reação que nós temos é um ΔH negativo, portanto essa reação é exotérmica com liberação de calor, e no caso da formação do NO2 era uma reação com ΔH positivo, portanto endotérmica com absorção de calor. Aqui eu apresento algumas entalpias padrões de formação a 25 graus com um valor de kJ por mol de alguns compostos, né? Também apresentado como sendo uma pressão de 1 atm. E depois, na próxima tabela, nós veremos os íons aquosos com uma concentração de quantidade de matéria de 1 mol por litro. Então aqui podemos ver vários valores, né? Então, por exemplo, o óxido de alumínio, nós temos um valor de menos 1.675,7, né? kJ por mol. CO2 menos 393,5, né? Um positivo aqui, né? Que é a formação do C2H2, que é mais 226,7, e vários outros, né? Essa tabela é bem completa, né? Percebo que no caso da água aqui nós temos dois valores, água na forma gasosa e água na forma líquida. No caso da forma líquida eu tenho menos 285,8 e na forma gasosa menos 241,8. Então perceba que nós temos que diferenciar, né? O estado físico da substância dá valores diferentes de ΔH padrão de formação. Tentar atento a isso, né, na hora de você fazer a equação química, né, e montar e usar a lei de Hess ou qualquer outro princípio que você for fazer, perceber qual que é o estado físico da substância, porque se você usar o estado físico errado, o valor que você vai obter vai ser errado, né, e aí você vai acabar errando o exercício por um detalhe muito pequeno. Bem, aqui nós apresentamos alguns valores de entalpia padrão de formação de alguns cátions e ânions. No caso dos cátions e ânions, nós temos que levar em consideração que esses são valores relativos, considerando
que o ΔH de formação do H+ aquoso é igual a zero. Então, parte do pressuposto, né, foi convencionado que esse ΔH de formação aqui é zero. E a partir daí foram obtidos esses valores para os cátions e os ânions. Tá? Outra coisa importante mencionar que as espécies elementares tipo H2, O2, você não viu na tabela. Né? Essas formas elementares, elas têm ΔH de formação, né, igual a zero. Então, o BR2, O2, NO2, H2, né, são todos igual a zero. Tá? Lembrando que é no estado estável, né, a 25 graus e 1 atm. Tá? Bem, e como que é o cálculo do ΔH? Então, o ΔH nós podemos fazer da seguinte maneira, né? Simplesmente é igual à soma das entalpias padrões de formação dos produtos menos a soma das entalpias padrões de formação dos reagentes. Aliás, entalpia padrão de formação dos reagentes. Então, eu tenho lá, ΔH de formação vai ser a somatória, esse é o símbolo de somatória, tá? Do ΔH de formação dos produtos menos a somatória do ΔH de formação padrão dos reagentes. Então, é produtos menos reagentes. Então, por exemplo, lá, nós temos lá a reação entre o alumínio sólido mais óxido de ferro, formando ferro mais óxido de alumínio. Tá? Bem, essa reação, então, nós pegamos o ΔH de formação dos produtos, que são esses aqui, vamos fazer a somatória desses elementos, menos o ΔH de formação dos reagentes, a somatória. Tá? Lembrando que substâncias elementares não entram na nossa conta, tá? Mas nós devemos levar em consideração os coeficientes reacionais, né? Tanto dos reagentes quanto dos produtos. Tá? Nesse caso aqui é 1 para 1, então é simplesmente o ΔH de formação do óxido de alumínio menos o ΔH de formação do óxido de ferro 3 aqui. Né? Aí, fazendo esses valores, você vai ter o ΔH de formação dessa reação. Os coeficientes, né, como eu mencionei, devem ser levados em consideração. Então, aqui um exemplo na qual você vai levar em consideração. Então, o alumínio sólido reagindo com 3 cobre 2+, aquoso, formando 2 alumínio 3+ aquoso, mais 3 cobre sólido. Os sólidos são elementares, não entram na nossa conta, eu tenho o valor igual a zero. Né? Então, quem entra são os ânions, né? E cátions. No caso aqui, nós temos 2 cátions. Então, eu tenho o cátion dos produtos menos o cátion dos reagentes. E levando em consideração o coeficiente estequiométrico aqui. Então, nesse caso aqui é 2, então é 2 vezes o ΔH de formação do alumínio 3+ aquoso, menos 3 vezes o ΔH de formação do cobre 2+ aquoso. Muito simples, não tem muito segredo, né? Perceba que é simplesmente fazer uma subtração dos produtos menos os reagentes, você tem o valor. Bem, então vamos fazer um exemplo na prática, né? Então aqui um exemplo que é o benzeno C6H6, utilizado na fabricação de plástico, é carcinogênico, afetando a medula óssea. Foi mostrado que a exposição ao benzeno por longos períodos causa leucemia e outras alterações sanguíneas. A combustão do benzeno é dada pela seguinte equação. Então eu tenho benzeno líquido, C6H6, mais 15 sobre 2 oxigênio gasoso, formando 6 CO2 gasoso, mais 3 H2O líquido. Para essa reação, o ΔH padrão é
menos 3.267,4 kJ. Pergunta-se: calcule o calor de formação do benzeno. Então você tem o calor de formação de combustão, né? Aqui é o calor de combustão, e você precisa calcular o calor de formação. Depois, calcule o ΔH padrão para a reação, né? Onde envolva 12 CO2 gasoso mais 6 água, formando o benzeno mais 15 O2. E depois, no terceiro, calcule o ΔH para a reação, né? E aí você tem a reação aqui, dado que o ΔH de vaporização do benzeno a 25 graus vale 33,6 kJ por mol. Então perceba que aqui nessa equação aqui eu tinha água líquida. Agora nessa outra reação eu quero água no estado gasoso, por isso foi dado esse valor do ΔH de vaporização. Então vamos lá, qual que é a estratégia que a gente vai usar para resolver esse exercício? Então nós temos lá, na questão 1, é muito simples, né? É simplesmente colocar os valores da somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes, tá? Então no caso aqui os produtos são CO2 e água, tá? E no caso dos reagentes é só o benzeno, o oxigênio não entra, por quê? Porque ele é forma elementar estável, ele tem um valor igual a zero. Então o ΔH, substituindo, esses valores estão tabelados naquela tabela como eu mostrei nos slides 9, né? 9 e 10. Você vai usar essas tabelas para poder fazer esse exercício, tá? Não se preocupe em decorar nenhum dado nessa tabela. Qualquer coisa que for dada na atividade tipo prova, você vai ter esses valores já postados para vocês, tá? Sem problema nenhum, fique tranquilo. Bem, então substituindo nós temos que o ΔH vai ser igual a 6 mol, né? Tem lá 6 mol vezes 393,5 kJ por mol, mais 3 vezes o ΔH de formação molar da água, menos o ΔH de formação do C6H6. E ele deu o calor da reação, né, para a gente, né, que foi de menos 3.267,4 kJ, ou 3.267,4 kJ é o calor para essa reação, né? Fazendo as substituições e fazendo as contas aqui, nós obtemos que o valor do ΔH de formação do C6H6 líquido é igual a mais 49,0 kJ por mol, tá? No caso B, o que a gente precisa observar é que a reação que a gente quer é a reação inversa da combustão e que todos os coeficientes formados foram duplicados, né? Então essa é a informação que a gente tem lá no exercício, tá vendo aqui, ó, calcule o ΔH para a reação. Eu simplesmente quero o dobro, né? Simplesmente ela foi invertida e multiplicada por 2. Então, fazendo isso, nós temos que o ΔH de formação é igual a menos o valor, né, vezes 2, que é igual a mais 6.534,6 vezes 10 kJ, né? No outro extremo, o que a gente precisa agora é que é pedido, né, a combustão, né, do metano. Lembra que aqui ele está na forma líquida e aqui ele está na forma gasosa, e eu vou formar água no estado gasoso. E ele deu para mim que o ΔH de vaporização do benzeno a 25 graus é 33,6 kJ por mol, tá? Então eu preciso agora fazer as contas e colocando o ΔH de vaporização do benzeno e o da água, tá? O da água já está tabelado, então eu vou lá na tabela e pego esse valor, tá?
Bem, fazendo as continhas, nós temos lá que a reação para benzeno líquido e água líquida é menos 3.267,4 kJ. Vaporizando a água, então eu tenho 3 água líquida vaporizando, o ΔH de vaporização na água está tabelado, né? Eu tenho lá que é os valores dos produtos menos os reagentes, e eu tenho o valor para essa transformação de mais 132,0 kJ, tá? E do benzeno foi dado, né? Passar de gasoso para líquido é menos ΔH de vaporização, que é menos 33,6 kJ. Então perceba que ele fez uma jogada aqui, né? Ele falou que o vapor, ΔH de vaporização, ou seja, de passar de líquido para gasoso, vale 33,6 kJ por mol, tá? Então perceba que aqui esse valor de vaporização é negativo, tá? Então eu tenho que pôr menos aqui na frente. Essa é a pegadinha do exercício, tá? Não é um valor positivo, é um valor negativo, tá? Bem, fazendo isso, que nós temos é colocando os valores aqui, né? Adicionando as 3 equações aqui nos 3 valores de ΔH, obtemos o seguinte: ΔH então vai ser o valor dessa reação mais esse valor menos 33,6 kJ. Então dá um total de menos 3.169 kJ. Tá muito simples, não tem muito segredo, né? Só esses pequenos detalhes que você tem que estar atento para que você não cometa nenhum engano, tá? Bem, eu deixo esse outro exercício para que vocês possam fazer em casa, tá? E tirar a dúvida no fórum de discussão. Então nós temos aqui nesse exercício que é o carbonato sólido, é um pó branco utilizado na fabricação de vidro. Quando o ácido clorídrico é adicionado a uma solução de carbonato de sódio, né, o dióxido de carbono gasoso é formado, né? Então a gente pode observar aqui pela figura, né, quando você coloca carbonato de sódio na presença de ácido clorídrico, você começa a ter a formação de dióxido de carbono gasoso, né? E é bastante visível aqui para a reação. Então a reação é simples aqui, mostrada através dessa equação química: 2H aquoso mais CO3 2 menos aquoso, formando CO2 gasoso mais H2O líquido. Então o que se pede aqui nesse exercício? Calcule o ΔH para a equação química termodinâmica acima. E calcule o ΔH quando 25 ml de HCl a 0,186 mol por litro é adicionado ao carbonato de sódio, tá? Bem, aí você tem que levar em consideração as quantidades molares aqui, tá? É muito simples também, e aí a gente vai discutir isso no fórum de discussão. Bem, além da entalpia de formação, combustão, nós também temos a chamada entalpia de ligação, e ela está diretamente ligada às reações ou de dissociação de ligação ou de formação de ligação. Então aqui um exemplo de dissociação de ligação. Então tem uma molécula de hidrogênio gasosa, né? A quebra dessa ligação vai formar 2 átomos gasosos de hidrogênio separados. E o ΔH para essa reação é mais 433 kJ. Então perceba que para que você possa ter a dissociação de uma ligação, você precisa fornecer energia, tá? Então toda vez que você tem uma quebra de ligação, você tem a absorção de energia, ou na forma de calor, na forma de energia eletromagnética, ou bem,
A entalpia de ligação é definida como ΔH quando um mol de ligações é quebrado no estado gasoso. Esse gráfico aqui mostra, ilustra aí que sempre que quando você tem uma quebra de ligação, você tem um aumento da energia na forma de entalpia, do sistema. Tá? Em geral, uma reação será endotérmica, uma reação de antes de falar das reações endotérmicas, nós também temos os exemplos de formação de ligação. Então nós temos lá, por exemplo, dois átomos de hidrogênio e cloro, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro se ligando, formando a molécula de HCl. A ligação aqui tem um ΔH de menos 431 kJ e, por exemplo, formação de HF, de fluoreto de hidrogênio, forma através da ligação entre um átomo de hidrogênio mais um átomo de flúor na forma gasosa. Perceba que todos estão na forma gasosa. Esse ΔH é de menos 565 kJ. Tá? Bem, essas são energias negativas. Portanto, toda vez que você forma ligações, você está liberando energia para o meio. Tá? É favorecido. Por isso que você tem a formação das ligações, porque é algo favorecido. Você diminui a energia do sistema, e toda vez que você diminui a energia do sistema, você tem um favorecimento àquilo ocorrer. Por isso que formar os compostos é natural, porque eu abaixo a energia do meu sistema. Bem, no caso geral, as reações endotérmicas, nós temos duas proporções. As ligações nos reagentes são mais fortes do que as ligações nos produtos. Tá? E outra proposição é que existe mais ligações entre os reagentes que entre os produtos. Então aqui nós temos a quebra da ligação de hidrogênio, da água, formando hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, e aí você tem uma reação endotérmica, onde você tem um valor positivo. Então essa quebra dessas ligações aqui tem um ΔH positivo. Tá? Nesse outro caso também. Então são reações endotérmicas. Então a explicação por que quando você quebra a ligação você tem um aumento da energia é essa daqui. Primeiro, porque as ligações nos reagentes são mais fortes do que as ligações nos produtos. Então eu tenho ligações no reagente mais fortes do que as ligações nos produtos. Então, quando você quebra essas ligações, o excesso de energia é liberado. No caso, o excesso de energia é necessário para formar esses produtos, É o contrário do que eu falei. Desculpa aí. E o outro, existe mais ligações entre os reagentes que entre os produtos. Tá? Então, por isso que a reação é endotérmica. Quando você tem mais ligações entre os reagentes do que nos produtos, você precisa fornecer energia para esse sistema. Então, por isso que você tem reações endotérmicas. Tá? Então, como eu estava falando, por que isso acontece? Aqui nós temos que as ligações, a média de ligação nos átomos nas moléculas de hidrogênio e na molécula de flúor, ela é menor, a energia dessas ligações aqui é menor do que a energia no átomo de flúor. E aí o que acontece como
as ligações dos reagentes é maior do que nas moléculas separadas aqui, você precisa de fornecer energia, né, para que haja essa ruptura, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? Existem mais ligações entre os reagentes do que entre os produtos, né? Então, como podemos ver aqui, existe 4 mols de ligações OH, né? E 2 mols de ligações na água, quando comparadas com somente 3 mols de ligações nos produtos, 2 mols de ligações de H e 1 mol de ligação OO, né? Consequentemente, você precisa absorver energia para que ocorra essa reação. Bem, aqui finalizando, né, nós temos aqui as tabelas. Essa tabela aqui mostra as entalpias de ligações, né, para entalpia de ligação simples. Então tem aqui, como que eu leio? É hidrogênio com hidrogênio, então aqui eu tenho 436 kJ por mol. Nitrogênio com nitrogênio, então nitrogênio com nitrogênio, 159 kJ por mol. Por exemplo, carbono com flúor, então uma ligação carbono com flúor tem uma energia de 485 kJ por mol, tá? E assim sucessivamente, né? E aqui nas ligações múltiplas, né, carbono-carbono, nitrogênio-nitrogênio, com dupla, né? Aqui, por exemplo, nitrogênio-nitrogênio, uma tripla aqui, né, ligação, 941 kJ por mol. Aqui, ligação oxigênio-oxigênio, 498 kJ por mol. Aqui, carbono com oxigênio, uma dupla, 615 kJ por mol. E assim sucessivamente. Você tem várias aí notações, tá? Então nós finalizamos agora essa aula. Bons estudos!